Oi, gente linda aqui do meu canal, tomando uma vitamina D e torrando um pouquinho no sol pra vocês, né? É muita luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu emagrecimento, porque muitas pessoas acham que a gente está doente, perguntam se vocês estavam sofrendo, se você não está comendo, não é mesmo? Anorexia. Exatamente. Perguntam pra você se você não come porque você quer continuar magra igual um palito. Não, gente, não é bem assim as coisas. Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Desde um pouquinho lá de trás, eu até respondi pra minha diretora no vídeo falando sobre as perguntas, né, que fizeram pra mim lá no Instagram, e eu respondi um pouquinho, mas eu falei um pouquinho mais aberto, né? E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi todo esse processo. Como eu já contei num vídeo aqui também, dois, né? Eu sempre quis... Teve uma época da minha vida que eu queria ficar paniquete. Aí teve uma outra época da minha vida que eu engordei muito. Por conta da ansiedade, eu acabava descontando na comida. Então, assim, eram 3 caixas de bis, 2 bônus de torta de limão, que era muito bom, né? E hoje em dia eu não como mais essas coisas. Mas nessa época eu descontava tudo na comida. A minha ansiedade toda ia pra comida, bala, doce, tudo que tinha muito açúcar. Então, assim, eu focava tudo nisso. E aí eu cheguei numa fase da minha vida que eu ia pra academia e que eu queria ficar Bruna Marquezine, magra, modelo da Victoria's Secrets, e vamos lá. Só que como eu estava lidando com ansiedade, de certa forma também não aceitava que era uma pessoa ansiosa e descontava tudo na comida, eu achava super normal. Haviam épocas que eu simplesmente comia muito doce e depois comia ovo o dia inteiro e não tinha resultado nenhum. Ia pra academia e comia um monte de coisas erradas, né? Então, assim, ia pra academia, me esforçava lá e não obtinha nenhum resultado, entende? Então isso estava me deixando muito frustrada, porque eu não conseguia, aí eu me sabotava, comia os doces, os biscoitos e depois simplesmente ia lá e não comia, fazia jejum de horas e horas sem acompanhamento nenhum. Eu mesma cortava todos os alimentos possíveis, achava que o ovo ia resolver todos os meus problemas, mas depois simplesmente eu estava lá comendo biscoito de novo. Então isso é toda uma questão de cuidar da nossa mente, que as coisas vão encaminhando. Depois que eu tive o meu encontro com Deus, assim como todos vocês já sabem também, conforme eu fui acalmando e a minha ansiedade foi estabilizando de certa forma, porque antes eu descontava na comida, então conforme hoje em dia ela é diferente porque eu canalizei de outras formas. Mas naquela época era voltada para comida. Então eu tive meu encontro e isso foi me acalmando. Eu mudei da água pro vinho. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo, um dos primeiros, super legal, dessa minha mudança toda. Então, eu fiz um jejum de Daniel. Mas o jejum de Daniel não foi feito com o intuito de emagrecer. Ele foi feito com o intuito de simplesmente um propósito que eu queria que Deus falasse comigo. E o jejum, gente, ele serve pra gente mortificar as nossas vontades. Falei no vídeo também. Da gente, né, ter esse tipo de modificação, de mudança mesmo, e de ter uma intimidade maior com Deus, que quando a gente está em oração e em jejum, Deus ele fala demais no nosso coração. Então foi para isso que eu fiz. Eu comecei em junho do ano passado, então vai fazer 1 ano que eu fiz o jejum de Daniel. Eu não como carne vermelha mais e frango quase nunca. E quando como também, durante o jejum de Daniel, eu não estava comendo mesmo. Eu fiquei 3 meses no jejum de Daniel, eu cortei o doce, todas as coisas que eu mais amava, eu cortei. Eu cortei o doce, cortei pipoca, cortei tudo que eu amava comer, eu cortei. A carne vermelha, peixe, tudo. E o frango, inclusive. Então, diante desse processo de mortificação, eu fui melhorando. E parece que simplesmente quando eu saí desse processo do jejum de Daniel, se caso vocês quiserem fazer também, não façam com o intuito de, vou emagrecer. Não. Façam como um propósito, como mortificação para vocês terem esse autocontrole que é muito bom e para ter mais uma intimidade com Deus também. Então eu fiquei durante 3 meses fazendo esse processo, esse jejum, e quando eu saí, eu não senti mais desejo de comer determinados alimentos que
as balas, os biscoitos e todos os alimentos. A carne vai fazer 1 ano agora, em junho, que eu não como carne vermelha. Eu como peixe, mas é muito raro. O que eu mais como, eu como peixe branco. O que eu mais como é arroz, feijão e ovo. Amo ovo, gente. Ovo fritinho, assim, maravilhoso. Então, gente, depois disso eu nunca mais voltei a comer carne. Não sinto falta nenhuma. E durante esse processo todo, eu tive alguns probleminhas de saúde. Esse meu problema de saúde, gente, eu descobri ele lá em 2018, mas mesmo assim eu não deixei de comer nada, sabe? Eu continuei comendo e eu tinha várias crises e eu passava muito, muito, muito mal. Então, eu cheguei a ter crise umas 4, 5 vezes e aí meu médico começou a falar: Tamara, se você não parar de comer mal assim desse jeito, a gente vai operar. Aí você continua comendo as suas coisas, mas o que você prefere? Operar ou você cortar a farinha branca do seu cardápio? Porque aí você vai, né, comendo coisas, aí ele me indicou outras coisas para comer, né, coisas naturais mesmo, verduras, legumes, o arroz e feijão de sempre, né, ele me proibiu de comer os famosos fandangos, cheetos, que eu amava comer, cebolitos, os biscoitos todos que tinham condimento também, pimenta, eu não posso comer também. Então, assim, eu falei assim, não, doutor, eu quero melhorar a minha alimentação e não precisar operar. Porque, assim, eu sou um pouquinho medrosinha, tá, gente? Só um pouquinho. Então, eu parei de comer. Aí, depois, eu procurei uma nutricionista, né, pra ver direitinho se a alimentação que eu estava já fazendo. Porque, assim, eu não... No lugar do pão que eu amava, gente, eu amava pão francês. Eu comia 2, 3 pães franceses com manteiga, assim, apaixonadíssima. E no lugar do pão francês, eu faço um pãozinho meu, que tem receita aqui no meu canal também. E ele é uma delicinha, ele é feito com farinha de aveia, com polvilho doce e com farinha de arroz. Então, assim, é super tranquilo, não me faz mal nenhum. E às vezes eu compro um que é da Empório Life, que é bem gostoso também, mas é bem de vez em quando. Como também o tapiovo. Então, assim, esses alimentos, assim, mais tranquilos. E com essa restrição toda, né, da minha alimentação, eu não como determinados alimentos, como eu falei pra vocês. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu saio pra ir na padaria, no restaurante, eu faço as coisas normais. E aqui em casa, os meus pais comem de tudo. E eles comem na minha frente. E isso não me traz nenhum desconforto. Eles comem as coisas que eu sempre gostei de comer. E quando eu comia muito, sabe? Muitas coisas que me faziam mal, no caso, né? Eles comem, eles compram pizza e faz o famoso pastel. Mas eu, às vezes, até assim, tô com muita vontade. Igual esses dias eu falei com a minha mãe: ai, tô com uma vontade de comer um salpicão. Só que algumas coisas no salpicão não me fazem muito bem, né? A maionese é uma delas. Então, assim, eu acabo comendo e depois eu começo a passar mal. Então, eu entendo que aquilo ali não é legal pra mim. Eu não deixo de comer porque, meu Deus, eu vou morrer porque eu não tô comendo as coisas que eles estão comendo na minha frente. Eles comem carne aqui em casa, frango, eles fazem tudo. E, gente, um parênteses aqui, eu era louca do churrasco. As coisas, elas, depois que a gente faz um propósito com Deus, parece que ele vai tirando todo esse vício da gente, né? Porque às vezes a gente come compulsivamente, né? Porque eu comia compulsivamente, Então, assim, ele vai tirando isso da gente, sabe? Ele vai nos livrando e deixando isso um pouco mais leve. Então, assim, quando eu vou sair, os comentários são os melhores. Tem festas igual da minha família, eles fazem as coisinhas que eu posso comer, né? Eles também fazem, então eu vou e como. E quando eu vou em alguma festa dessas maiores, assim, que as pessoas não vão preparar alguma coisa específica pra eu comer, que eu possa comer, gente, na maioria das vezes, eu como em casa antes, né? E no lugar, se tiver algum suco de fruta sem adoçar, mas na maioria das vezes é água. Então, assim, eu como em casa, eu me alimento em casa e vou. Eu não vou deixar de ir a alguma festa ou alguma formatura. Não que a gente esteja saindo de casa agora, porque eu, pelo menos, não estou saindo de casa, né? Mas quando voltar a ter as coisinhas que eu sempre fui, né? Formatura, aniversários, né? E
vou algo maior, assim, eu sempre me alimento antes e vou. Então, assim, é super tranquilo. Pra mim, eu não vejo nenhum problema em estar lá vendo várias pessoas comendo e falar assim, eu não vou deixar de ir porque eu não como. Ou, sei lá, levar uma marmita. Não vejo problema também em levar alguma coisa pra beliscar lá. Por exemplo, uma castanhazinha, você pode colocar numa sacolinha na bolsinha pequenininha. Ai, deu uma fominha, entende? Eu não bebo mais, porque, como eu já falei no vídeo sobre ansiedade, eu faço uso de medicação e para não atrapalhar o desenvolvimento, o tratamento, eu não bebo mais. Então, assim, uma aguinha com gás, um suco. E aí, se deu uma fominha, dá uma beliscadinha ali na sua castanhazinha guardada na bolsa. Ou igual no meu trabalho, eu sempre, quando vai ter um café da manhã especial ou alguma coisa bacana que a gente faz lá, a gente simplesmente, o pessoal leva as coisas, comem lá na minha frente normalmente, e eu levo, por exemplo, o bolo que eu gosto de fazer, e eu levo as coisas que eu posso comer. E quando eu vou em algum restaurante, eu também priorizo por comer coisas que eu posso, que não vão me fazer mal, e é isso. Mas assim, igual quando a gente tá numa festa, chega alguém assim pra você e fala: nossa, mas você não tá comendo por quê? Menina, você tá muito magra. Você tem que comer. Gente, às vezes eu escuto isso aqui dentro de casa. Meu pai ama falar que já deu de emagrecer. Tá bom, não precisa mais emagrecer. Gente, não é assim porque, ai meu Deus do céu, eu quero emagrecer, eu quero ficar um palito, quero pesar 50 quilos. Não é isso. É natural, vai acontecendo, entende? E eu amo estar do jeito que eu tô. Eu amo estar magrinha assim do jeito que eu tô. As pessoas me olham e elas falam: nossa, amiga, você tem que comer uma fritura. Você tem que comer um hambúrguer, você tem que comer não sei o que, um biscoito, um açúcar. A da açúcar é melhor, gente, porque eu não como açúcar. Igual, eu não deixo de comer. Igual agora, Páscoa, o ovo que eu pedi, ele não tem açúcar, ele é adoçado com adoçantes naturais, cacau, sem leite, essas coisas todas. Eu não deixo de comer, eu só como de uma forma mais saudável, que não vá trazer prejuízos para minha saúde. As pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado com o que elas falam, porque eu entendo aquilo, eu deixo e vou embora. Eu escuto aquilo, né, não absorvo e deixo ir. Dou um riso, falo que não é bem assim, explico que eu tô bem do jeito que eu tô. Mas eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de amor para com o outro, porque a gente não sabe, de certa forma, o que a outra pessoa tá passando. Ela pode estar magra daquele jeito porque ela realmente tem algum problema de saúde. Ou ela pode estar acima do peso porque ela também tem um problema de saúde, gente. Então, assim, não tem que ficar falando: ai, fulano tá magro demais porque não tá comendo açúcar, porque não tá comendo hambúrguer, gente. E não tem que falar com a pessoa que tá acima do peso que ela tá gorda demais e que ela tem que parar de comer. Não tem que falar nada. Se cada um começar a olhar um pouquinho mais pra si, parar de olhar um pouquinho pro outro, eu acho que a vida vai ser muito mais bonita, né, gente? Se a pessoa se sentir no direito de contar pra você o que ela tá passando, tudo bem. Agora, se não, gente, não tem por que falar. Então, assim, eu levo explico o porquê disso tudo, né? Explico a minha condição pra pessoa, sabe? E é isso. E não é algo que me faz mal em responder, mas para muitas pessoas acaba levando pro coração, e isso não é legal, sabe? Então, vamos ter um pouquinho mais de amor e empatia pelo outro, sabe? Mas os comentários vêm às vezes de pessoas que são queridas, dos nossos familiares, de amigos. Então, assim, sempre vem de perto, né, gente? Não tem jeito, né? A gente fica, às vezes, sem entender o porquê de alguns comentários, mas o que importa é que você tá feliz. Eu tô feliz do jeito que eu tô hoje, magrinha, sabe? Eu tô bem comigo, Tamara, e estou bem com a minha saúde. Antes, eu estava com a minha saúde ruim, me alimentando mal, porque eu, Tamara, minha cabeça não estava boa, então eu acabava descontando isso, sabe? E hoje eu tô feliz. Então, se você, na sua condição, com o corpo que você tem hoje, se você está feliz, é isso que importa. Não importa o que o teu amigo, o teu pai, a tua mãe tá falando, sabe? Não importa. Importa que você tá feliz e que a sua saúde também está bem. Assim como eu tô feliz com o meu corpo e eu estou feliz com a minha saúde. Então é isso que importa. Não liguem pro que os outros vão falar. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, mas tentem não absorver isso. Deixa embora, tá? Então, essa é a primeira parte.
do vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus e até a